Fá maior. Lucas capítulo 4. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Senhor, estende a sua mão. Outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e pensarás perfeita paz. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Lucas capítulo 4, por favor. Deus já falou aqui de diversas formas e vai continuar falando. Eu quero ser breve. Deus, ele aqui usou o pastor tremendamente quando o pastor estava cantando um corinho aqui. Como o pastor mesmo disse, né? Viemos lá de Anchieta. O trem que ia passar era 6h55. Eu falei, até chegar em Galdano, para pegar outro e vir, vou chegar lá só 8 e pouco e eu não vou pregar. Porque eu sou muito ético em questão de horário, irmão. Eu gosto de chegar cedo, pegar tudo cedo, né? Terceira ou quarta vez que eu estou aqui já. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, meu amigo, né? Pastor Josimar, que eu já profetizo, né? Deus possa abençoar a vida de vocês, que mais uma vez aqui nos confiaram a tribuna missionária também. Deus abençoe. Então, quando eu estava vindo no mototáxi com o rapaz, ele me olhou assim antes de subir na moto. E quando paramos, o trânsito estava terrível ali na Brasil. Aí tinha um carro atravessado assim. Ele parou, ele olhou para mim e falou assim: tu é pregador? Eu falei: senhor, pela misericórdia. Ele disse: eu também fui. Mas depois que a minha mãe morreu, meu pai me levou para o centro. Escuta isso aqui.
Eu nunca vi o rapaz na vida. E ele disse assim: eu era evangélico, pregador da palavra. Minha mãe morreu, eu fiquei muito triste. Meu pai me levou para o centro. Lá, o inimigo deu tudo o que ele precisava para ser feliz no momento. E tudo que ele tinha, terno, bíblia, gravata, paletó, calça, sapato, ele desfez de tudo. Moral da história? E ele disse que quando ele retornou para Jesus, toda vez que ele colocava no coração: vou comprar um sapato, vou comprar uma calça, vou comprar alguma coisa, ele ficava desempregado. Mas quando ele dizia assim: preciso de uma moto, rapidinho aparecia uma porta de emprego. Ele comprava, caía, se machucava. Escuta isso aqui. Voltava para Jesus. Quando ele dizia: vou comprar uma Bíblia, as portas fechavam. Quando ele dizia: preciso de um carro para levar meu filho para lá, minha esposa para lá, o diabo abria uma porta para ele, ele pegava o melhor carro, chegava lá na frente, ele batia. Era assaltado. Sabe o que Deus disse para mim? Você está vendo aí? Existem maldições que só são quebradas na vida de pessoas que são determinadas a entender que o que o pai e a mãe fez, ele não é obrigado a fazer, só faz se quiser. E quando eu parei para ver ali, que eu coloquei no estado, que eu parei de novo para ver o cartaz, culto, campanha da quebra da maldição, eu falei: Jesus está neste lugar. Eu quero profetizar que antes desse culto terminar, você não vai voltar para casa levando a maldição que você trouxe. Você vai voltar para casa e a maldição vai voltar para lá para o inferno. Você vai voltar liberto para a tua casa. E através de ti vai ter libertação para dentro da tua casa também. Lucas capítulo 4, quem achou, diga amém. A minha versão aqui é um pouquinho diferente, mas acompanhe aí. Lucas capítulo 4, versículo 13 diz assim: e assim, tendo concluído Jesus todo o tipo de tentação, ou passado por toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Mais uma vez, é assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele, de Jesus, até o tempo oportuno. E você toma seu assento aí, por favor, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Queridos, para se quebrar uma maldição da nossa vida, a primeira coisa que nós devemos que fazer é tomar posição, ter postura. Porque numa certa feita, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava, dominava sobre ou sob as águas, por cima. Quando Deus decidiu criar separação entre o que é água e o que é terra, Ele colocou firmamento. É isso que nós precisamos. Moral da história, para adiantar, Deus, Ele transformou esse planeta vazio em firmamento, colocou sol, lua, estrelas, colocou relva, né, o ar que nós respiramos, plantou sobre a terra árvores, colocou animais, sobre as águas colocou peixes, e não tinha quem dominasse, não tinha quem cuidasse de tudo aquilo que existia. Num belo dia Deus olhou para a terra e disse assim: ainda está faltando alguma coisa. Eu preciso de alguém que tome conta de tudo para mim. E esse alguém era Adão. Adão ainda não existia. Deus pretende criar o homem daquilo que nós chamamos de invisível. Invisível até o dia que Deus tornou visível o barro. Nós, seres humanos, fomos formados como um boneco. Saímos do barro, viemos do barro, do pó da terra. Imagina um boneco de pé, não se movimenta, não fala, não tem articulação no pescoço, não se locomove. Deus então decide dar vida ao que já existe. Deus decide soprar o fôlego de vida sobre as narinas de um boneco chamado Adão. E este Adão é aquele que agora, por ter vida, Deus dá para ele a capacidade de dominar. O que Deus deu para ele? A capacidade de dominar. Observa aqui algo comigo. Toda pessoa que tem chamado para liderar
ele tem a principal atividade de quem tem chamado para liderar é falar, é ser proativo. Ele não consegue ficar calado, porque tudo que ele vê, ele tem que falar alguma coisa, ele tem que pegar do lugar errado e colocar no lugar certo. Ele é alguém que tem a capacidade de dominar, ou seja, Deus não dá cargo ou características para uma pessoa que primeiro não saiba se locomover, que não saiba falar, que não seja proativo. Deus olha para Adão e entende que Adão tem capacidade para dominar, e é por isso que Deus sopra sobre ele o fôlego de vida nas suas narinas. Eu já vim aqui dizer para alguém nesta noite que Deus não te deu vida à toa. Deus não te chamou à toa. Pelo contrário, Deus sabia da tua capacidade, e é por isso que Ele te trouxe aqui, para te ensinar a dominar aquilo que um dia estava te dominando. E eu vim aqui dizer para alguém, se alguém que está aqui era dominado pelo pecado, a partir de hoje você que vai dominar o pecado. A partir de hoje, se tinha algo que te colocava contra a parede, é você que vai dominar algo que te pressionava, porque Deus não te deu a vida para você ser cauda, ficar por baixo. Quando Deus chama Adão, Deus diz assim: domine o homem sobre todo ser vivente que existe sobre a face da terra e sobre o céu. Adão, os animais existem, mas não tem nome. Adão pega o leão e chama: isso aqui vai ser leão. Ele olha para a girafa e diz: isso aqui vai ser girafa. Ele olha para a serpente e diz: isso aqui vai ser serpente. Satanás olha as características de Adão, vê que o camarada é um homem que foi levantado por Deus para dominar, e o que ele vai fazer? Ele vai olhar para tudo aquilo que Adão domina e vai dizer assim: deixa eu ver o que eu posso usar para derrubar ele. Meu Deus, Satanás, para te derrubar, ele nunca pega algo que você já pelo menos não tenha experimentado, porque ele sabe que você é como o Superman. Quem aqui já viu um desenho do Superman? Levante a mão aí. O Superman, de tão forte que ele é, só tem algo que ele conhece e mantém distância, porque ele sabe que o dia que ele se aproxima ele fica fraco. É a criptonita. E o pior inimigo do Superman é um homem chamado Lex Luthor. Conhece todas as fraquezas de Superman. E sabe o que ele faz? Ele sabe que o homem só é forte quando se encontra longe do pecado. Quando o homem se aproxima do pecado, ele se torna frágil. O homem é como uma caixa de papelão que ao seu redor tem uma frase escrita: cuidado, frágil. Enquanto está na mão do pai, está tranquilo. O problema é quando cai. Quando cai, o que tem por dentro, por ser frágil, vai quebrar. Satanás, sabendo disso, ele vai fazer algo. Ele vai dizer o seguinte: eu preciso matar, eu preciso derrubar quem me domina. Só que para eu derrubar quem me domina, eu preciso pegar algo que alguém domina, entrar pela brecha, para assim eu conseguir ter acesso ao domínio que ele tem sobre mim, e assim eu vou conseguir derrubá-lo. O que Satanás pega? Observa quem é. Os animais. Um dos animais mais astutos do jardim é a serpente. Ele pega a serpente, entra nela. Deus percebe que Adão está cansado de dominar sozinho, e enquanto Satanás entra na serpente, Deus faz cair um sono profundo sobre Adão. E a Bíblia diz que da costela de Adão, da onde? Não entendi, da onde? Da costela de Adão o Senhor forma uma mulher. E o Senhor vai dar características para os dois. O que era para um viver, agora tem dois vivendo. Sabe por quê? Porque o dia que você decidir se colocar na posição de Deus, você não vai mais sofrer sozinho. Por quê? Deus vai colocar alguém do teu lado para sentir a mesma dor que você sente. Deus vai colocar alguém na tua vida para compartilhar de momentos bons e momentos ruins. O problema é que tem coisa, vou pegar um gancho do que o pastor falou. O problema é que tem coisas que a gente quer
quer viver e ainda não viveu, não é porque Deus não preparou, é porque eu ainda não estou preparado para ter. Mas o dia que eu me preparar para receber aquilo que Deus já tem preparado para me entregar, meu irmão, eu não vou mais chorar sozinho, eu não vou mais andar sozinho, eu não vou passar por prova sozinho. Por quê? Porque vai ter alguém comigo que vai pegar pela minha mão e vai dizer: eu estou contigo e não largo. Nessa guerra tu não vai permanecer sozinho. Já tem recurso, já tem renovo, já tem reforço no céu para a guerra que alguém. O camarada está cansado de dominar sozinho. E cá para nós, quem foi que disse para você que é um erro você se cansar? Isso, o cansaço vem para mostrar para nós que nós somos dependentes de alguém. Olha para cima, por gentileza. Vai assim. Tem um hino, dá um dó rapidinho. Tinha um hino que a gente canta que diz assim: foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que ainda continua. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Você está entendendo que eu já estou sentindo a presença de Deus. Deus está dizendo: para essa maldição cair por terra, Ele sabe que você precisa de ajuda, e o papel dele foi olhar para você, entender a tua fraqueza e colocar o bem na tua vida. Qual é o nome dessa pessoa? Espírito Santo de Deus. É aquele que quando eu estou no chão, Ele me pega pela mão e fala: levanta, levanta, levará a sarábia. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, por gentileza. Sacode essa pessoa, olha para ele e fala: tu não está sozinho, tem alguém na tua vida. Tem alguém que te segura, tem alguém que te sustenta. Na ausência de pessoas, você nunca esteve e nunca estará sozinho. Porque a terceira pessoa da Trindade, a promessa do Pai foi que enviaria um Consolador quando Cristo, Jesus Cristo, o Filho, voltou ao céu. Vocês não vão ficar órfãos. Na ausência de um abraço material, receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Vamos caminhar já para o fim. Quando Adão está dormindo, Deus tira da costela de Adão aquilo que se chama mulher, e ela tem um nome, Eva. Deus pega os dois de pé e diz assim: olha, vocês estão vendo todos os frutos que existem no campo, no jardim, vocês podem comer, menos ou exceto ao que está no meio. A mesma ordem que o homem está recebendo junto com a mulher, Satanás também está ouvindo. E ele está dizendo: peraí, se não pode tocar no que está no meio, é porque o dia que o homem tocar no que está no meio, vai existir separação entre Deus e o homem. Toda vez que o homem se afasta de Deus, ele fica frágil, vulnerável a qualquer tipo de diálogo, de ataque, qualquer coisa. Depois que você se afasta de Deus, no momento em que você se afasta ou está afastado de Deus, você se torna presa fácil para qualquer tipo de ataque. Satanás entrou na serpente, a serpente está observando o que a voz está falando para Adão e a sua esposa Eva no jardim: come de tudo, menos do que está no meio. Foi os dois se separarem por minutos, fração de segundos. Satanás chegou em quem? Em Eva, e disse: você sabe me dizer por que Deus disse para vocês não comerem do fruto que está no meio? Ela vai explicar. Porque o dia que nós comermos, certamente morreremos. Ou melhor, os nossos olhos se abrirão e conheceremos o que é certo e o que é errado. Aí a serpente, com a sua astúcia, vai dizer para ela: peraí, então quer dizer que você prefere viver de olhos fechados, sem saber o que é certo e o que é errado? Se você pode ter ciência do que é certo e o que é errado? Sabe aonde é que tem muito casamento acabando? É no discurso.
Sabe onde é que muitas famílias estão vivendo amaldiçoadas? É quando você para ouvir aquilo que você não tinha nem que parar para escutar. Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Quem ouve entra pelo ouvido e desce para o coração. E é por isso que Salomão disse: as palavras do sábio são como pregos bem fixados. Que a prova, pega um prego de ferro e tenta pregar numa coluna que você vai bater e ele vai quebrar, vai entortar. Agora pega um prego de aço e faz a mesma coisa. Há de ser que a parte inferior, a cabeça do prego, ela vai se quebrar, mas o corpo continua intacto. Porque a palavra de Deus é aquilo que me sustenta em meio à dificuldade. Vai balançar o barco, vai até tomar por lá, mas não vai quebrar, não vai cair, porque o que me sustenta é intacto é a palavra. A pancada vai vir, mas eu estou debaixo de promessa. A maldição vai vir, mas eu estou debaixo de promessa. Eu quero que você levante a tua mão aqui rapidinho, porque eu quero profetizar que enquanto você estiver embaixo de obediência, Satanás vai até tentar, você não vai conseguir. Se ele queria morte na tua casa, não vai ter morte na tua casa. Por quê? Porque tem um varão que te guarda. Enquanto você está aqui, esse varão está na porta da tua casa, dizendo: não vai ter sangue, não vai ter morte, não vai ter morte. Não vai. Eva, come. Não tem nenhum tipo de problema. Sabe qual é o mal do ser humano? É a ambição. Ele já tem, mas ele quer ter mais. Sabe qual é o problema do ser humano? É que Deus diz não e ele paga para ver. Quando ele faz, às vezes não dá tempo de voltar com vida. E o que o Senhor está apresentando para alguém que está aqui nessa noite é um sinal vermelho. Sabe o que significa sinal vermelho? Pare. Quer dizer que se você passar o perigo, mora bem ali. Come, Eva, não tem problema não. Esse negócio do nada a ver que vai levar muita gente para o inferno, pastor. Esse negócio de não tem problema não. Isso aí vai levar muita gente para o inferno. Não tem nada a ver. Come. O problema é que tem gente que come, se suja, mas ainda quer te sujar. Por quê? Porque a vontade de Satanás é que a destruição na tua casa comece por você. Mas como você decidiu ouvir e escutar, ouvir e guardar a palavra do Senhor, sabe qual é a diferença? Ele deixa quem é servo para ir naquele que é criatura. Porque se tem algo que desestrutura a gente, é aquilo que a gente ouve e desce para o coração. Porque aquilo que a gente ouve e desce para o coração, se não for bom, magoa. Se magoar, você para. Se você parar, você morre. Se você morrer, a promessa não se cumpre. É por isso que o Senhor está dizendo: não vai ter morte, porque o dia que você decide escutar, ouvir a minha palavra e ser obediente, eu te livro da morte, eu fecho a sepultura. Tem um varão guerreiro aqui nessa casa e ele está convidando os vasos aqui para ficar ligado. Porque tem um varão que está dizendo: enquanto você ora, eu cuido. Enquanto você ora, eu cuido. Eva comeu do fruto. O diabo, não satisfeito, disse assim: leva para Adão. Ele não ficou satisfeito só em derrubar ela, porque quem tinha promessa era Adão. Quem dominava era Adão. Eva só entrou na vida de Adão para ajudar na administração. Exclusiva pelo dia. O que Deus está dizendo: quando alguém decide ser fiel até a morte, o diabo vai minando quem está do lado para ter. Ô Jesus! E eu estou entendendo o que Deus está dizendo. Tem guerra que não começou em você, tem guerra que começou em alguém da tua casa. Por quê? Porque é o lado mais fraco, é o lado que Satanás vai sempre insistir para derrubar. Derrubando quem está do teu lado, ele vai te derrubar, mas a promessa é: não vai ter morte. Já viu que tem gente que cai, mas não morre? Já viu gente em alta velocidade que cai de moto, mas não morre? Deus está dizendo: o diabo te viu no chão e pensou que tinha te matado. O problema é que o hospital é bem aqui e você aqui vai ser tratado para se levantar. Ai, 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 ai. Deixa eu caminhar por aqui logo. Eva comeu do fruto, deu para Adão. E ele perguntou assim: de onde você tirou esse fruto? Eu peguei numa árvore ali, porque o mentiroso, ele nunca vem contando o que ele fez. Ele vem cercando a situação
para te envolver na situação. Depois que te envolve e você já está envolvido, não tem como sair, até que se prove ao contrário. Toma aqui, Adão, come! Adão, para não desagradar, eu vou ter que falar. Para não desagradar quem ele ama, ele prefere. Ai, Jesus. Versão exclusiva. Sabe qual foi o maior erro de Sansão? Não foi ter deitado no colo de Dalila pela carência. Foi contar o que Deus tinha mandado esconder. Porque tem coisa que tem gente que nunca vai entender, porque é só um propósito seu com Deus. Se tu contar para quem está do lado, meu irmão, acaba o mundo. Enquanto ele está deitado, a Bíblia não me diz que o Espírito Santo se retira. A Bíblia só me diz que depois de 3, ou melhor, na terceira tentativa de Dalila, ele conta a verdade. Mal sabia Sansão que o Espírito Santo do Senhor, ou o Espírito do Senhor, já se tinha retirado dele. O problema de Adão não foi ter pego o fruto na mão. O problema de Adão não foi ter olhado para o fruto. O problema de Adão foi ter, quando Adão come aquele fruto, o inferno faz festa. Porque estabeleceu-se no jardim uma maldição. E sabe qual era a expectativa de Satanás? Deus não vai deixar isso barato. Ele vai ter que tirar. Porque Satanás conhece da palavra, tá? E ele sabe que se você peca e não se arrepende, você não tem direito à salvação. E se tem uma coisa que ele odeia, é você. Por quê? Porque você, quando ele pecou lá atrás, herdou o que era dele. Aí agora ele quer que você erre e não se arrependa. Para quê? Para ele pegar você e naquele dia do juízo final, quando ele descer para as partes mais baixas do inferno, tu deseja junto com eles. Ou você desperta agora, ou você vai perder de não beijar do que é para ser sempre para sempre. Quando no jardim eles pecaram, a Bíblia diz que os dois estão nus e se escondem. Deus desceu e disse: Adão, onde você está? Adão, onde você está? E ele tem que dizer: Senhor, me escondi porque estava nu. Quem te mostrou que tu estava nu, Adão? Ele já sabia. Mas se tem algo que Deus espera da minha boca, ouvir da minha boca, é a verdade. Porque a verdade produz arrependimento. E se tem arrependimento, tem mudança de vida. E se tem mudança de vida, Deus restaura aquilo que Satanás pensou que tinha destruído. Sabe por que tem casamentos aqui que Deus restituiu? Porque Satanás pensou que tinha matado, mas não tinha matado. Ele só deixou em coma. E quem está em coma tem duas vertentes: ou morre ou volta a viver. O que ele não esperava é que você sairia daquele leito e voltaria a pregar, voltaria a cantar. Olha eu aqui. Quando Deus tem que decidir tirar os dois do jardim, ele diz assim: olha, não. Infelizmente, eu te criei para dominar, mas você agora está sendo dominado. E aqui não tem espaço para quem é escravo do pecado. Ou vai e aprende com a vida para voltar arrependido e voltar a dominar, ou então, e a Bíblia diz que Deus expulsa os dois do jardim. Aleluia. 2 anjos na porta cruzam uma espada. Ou seja, não adianta forçar a volta se primeiro aqui dentro não houver um arrependimento. Tirou os dois do jardim, aqui eu encerro. Lançou fora. Satanás está batendo palma e está dizendo: a maldição está sobre a família. Os dois amaldiçoados, caminhando pelo paraíso sem rumo, sem direcionamento, porque quem peca e não se arrepende anda sem direção. Ao mesmo tempo que ele ri por fora, ele está chorando por dentro. E tem gente aqui que está da mesma forma. Quem estiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil. E a realidade é: tu está escondendo as lágrimas por trás desse falso sorriso. E a palavra de Deus diz: lança o teu rosto no pó. Talvez haja esperança. É noite de arrependimento. Levante a mão aí, por gentileza. Porque o Senhor me trouxe aqui para dizer: quando Satanás te viu saindo do jardim, ele determinou que seria o fim. Ele disse: acabei com a família, acabei com o direcionamento, acabei com a estrutura. Só que Deus estava preparando o seu filho para morrer pela humanidade. Opa!
Escuta aí, sério. Pecaram no jardim, Adão e Eva. O Senhor teve que tirá-los. Os anos vão se passando, a maldição está sobre a terra. Os filhos não podem ver a nudez do pai. Um certo dia Noé é embebedado pelos filhos, para os filhos poderem ver a sua própria nudez. Numa certa feita, Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Há de ser que a inveja aparece de novo no cenário, fruto de um pecado sem arrependimento. Caim, por inveja, empurra o seu irmão de uma parte muito alta, o seu irmão cai, simplesmente porque um tem a facilidade de entregar para Deus a adoração e o outro não, tem que forçar. Está entendendo por que tem gente que te odeia? Porque quando tu pega no microfone, a facilidade de entregar a adoração para Deus é tão grande que tu não precisa forçar. Aí sabe como que tem gente que quer matar gente? Por trás dos bastidores com palavras maliciosas. Só que a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu vou repetir isso aqui. A porta que Deus abre ninguém fecha. Já tem gente incomodado, sabe? Manassubiandalaya. Já tem gente incomodada dizendo assim: o que é que eu posso fazer? Eu não aguento mais segunda e sexta ouvir aquele homem Elemente Calabaia. Ele é falho, porque quando ele pega no microfone, as palavras saem como fogo. E tem gente que é liberta, gente que é despertada. Libertação, incomoda o inferno, mas tem libertação, tem libertação, tem libertação. Expulso do jardim. A inveja matou um. A cegueira expôs a nudez dos outros. Ló acaba perdendo a sua família. Por quê? Porque sua mulher vira estátua de sal. Porque toda vez que Deus tem propósito com um e o outro decide ficar do lado, se não for para ser do jeito que Deus ordenou, a cabeça do lado do cabeça também não fica. E não é o cabeça que tira, é o próprio Deus que arranca. Ah, meu Deus. Por aqui, senão já era. No meio do caminho, Moisés perde a salvação. Em Deuteronômio 34. Por quê? Porque lá no Êxodo, capítulo 21, o Senhor diz assim para o povo: vocês estão com fome e sede. Vou enviar codornizes do céu, vocês vão comer. As águas amargas de Mara, quando Moisés tocar, se transformarão em águas doces para vocês beber. O problema é que tem gente que só adora a Deus pelo que Ele faz no momento. Mas o dia que Deus atrasar um pouquinho o teu salário, você já não presta mais, Deus já não presta mais, o líder já não presta mais, a igreja já não presta mais. Isso mira qualquer liderança. Quando Deus diz assim: Moisés, o povo está te apedrejando por trás das coisas. Senhor, não estou aguentando, mas fala com a rocha que ela vai dar. Moisés pega. Segura rapidinho. Aí o povo diz assim: agora temos água. Mas Moisés está dizendo assim: vocês têm água que Deus me usa. Isso aqui não é egocentrismo, não é. Pelo contrário, toda pessoa que tem crédito com Deus, ele pode virar para qualquer um e dizer: lembra de Elias? Senhor, eu sei quem tu é e o Senhor sabe quem eu sou. Vai cair fogo no céu agora. E caiu fogo no céu. Moisés com um cajado na mão abriu o mar vermelho, o povo passou. O problema é que do outro lado o povo esqueceu o que Deus fez antes, no passado, da onde Deus tirou eles. Esqueceu por quê? Porque já estava no presente. E tem uma coisa que Deus disse para o paralítico: antes de você sair andando por aí, pega a tua cama e carrega. Porque o que não vai fazer você voltar é você entender da onde eu te tirei. Mas o povo do deserto, ele é um povo caótico, obstinado a errar. Por quê? Porque Deus tira eles do Egito e eles lá na frente com fome falam assim: era melhor ter morrido nas panelas de carne e cebola do Egito. Quando você está cortando cebola, o que ela produz para você? Lágrimas. Ou seja, é alguém dizendo: é melhor chorar na mão do inimigo do que passar um dia de prova na mão de Deus. E Deus está dizendo: se tem gente que quer chorar na mão do inimigo, deixa chorar, porque aqui todo choro, quando começa a ser intenso, Deus te entrega o lenço e fala: seca tuas lágrimas, porque a prova acaba hoje. Só que lá em Mateus capítulo 4, o diabo veio sequenciando quedas. Derrubei Adão,
Derrubei Noé, derrubei Moisés, derrubei Caim. Olha só, agora eu vou derrubar Jesus. E a Bíblia diz que após 40 dias de jejum, ele está observando Jesus como observou Adão. Ele viu a fragilidade de Jesus e se apresentou. Porque se tem um momento que Satanás se apresenta na minha vida é quando eu estou fraco. Porque quando eu estou forte, Tiago capítulo 4, versículo 4, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de... Alguém consegue resistir ao opressor se estiver fraco? Não, só se estiver forte. Satanás se apresenta quando tu está forte? Não, só quando tu está fraco. Ele viu a fragilidade de Jesus e disse, agora eu derrubo ele. Só que Jesus tinha acabado de sair de 40 dias de prova. A ordem do Senhor para alguém que está aqui é: corre para as colinas. Fica lá na Xúria. Corre para as colinas, porque lá em cima eu vou te sustentar na tua fraqueza. Corre para desce para o joelho. Porque tem algo que está sendo bombardeado. E é a tua casa. Mas enquanto a tua casa está sendo bombardeada e tu está lamentando, tem livramento para a tua casa. Tem livramento. Depois Jesus, o seu discurso. Tu és Jesus, né? Sim. Se tu és o Filho de Deus, tentando colocar dúvida. Jesus sabe quem ele é, mas o diabo vem com dúvida. Meu Deus. Se tu é filho de Deus, não está com fome, não está todo, transforma essas pedras em pão, se alimenta. Jesus vai pegar e vai dizer: nem só de pão viverá o homem. O diabo tentou a primeira e disse assim: já não foi fácil, vou tentar a segunda. Pegou Jesus e transportou para o alto do cume de um monte, de um pináculo, e disse assim: tá vendo aí, ó? Tudo que eu tenho, eu posso te dar, mas primeiro, lança-te daqui para baixo. Porque não está escrito. O diabo conhece a palavra. Ele disse, não está escrito. Me diz uma coisa, já existia a Bíblia naquele tempo? Não existia, mas por que ele disse que está escrito? Porque ele sabia que o texto que antes ia ser escrito, a finalidade era nos alcançar. E da mesma forma que ele tentou com Jesus, ele também tentaria conosco. Não está escrito? E o Senhor dá a ordem aos teus anjos para te proteger. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentou a segunda, já tomou mais uma. A terceira é infalível, né? Ele leva Jesus para cima de todo o universo e diz assim: tá vendo tudo que eu tenho? Isso tudo me foi dado. Se tu prostrar e me adorar, eu te dou tudo que eu tenho. Satanás vai dizer: se prostra e eu te devolvo, eu te dou. E Jesus vai dizer: Satanás, vai embora. Tu tentou a primeira, tentou a segunda e agora veio tentar a terceira? Tu vai sair daqui envergonhado. Por quê? Porque o que tu conseguiu fazer com Adão, o que tu conseguiu fazer com Noé, o que tu conseguiu fazer com Caim, o que tu conseguiu fazer com Moisés, comigo tu não vai fazer. Vai embora! Eu não vou levar! Se coloca de pé aqui, porque ele pegar o telefone rapidinho. Coloca a mão no teu coração aí. O que eu vim dizer para você, o que Satanás conseguiu fazer com o teu pai, o que Satanás conseguiu fazer com a tua mãe, em nome de Jesus, essa maldição em você vai cair por terra. Tem um ditado que diz que a gente não escolhe sangue, mas caráter não vem de sangue, caráter vem de berço. Quantas pessoas da tua família não têm caráter e não é por isso que você não vai ter? Quantas pessoas da tua casa não foram felizes, mas não é por isso que você não vai ser. A determinação é que vai decidir o que você vai ser na tua vida. E eu quero te pedir nesse momento, comece a orar por você, vai. Com a mão no teu coração, feche os teus olhos e comece a orar por você, porque a maldição precisa cair por terra nessa noite. Deus, aí está o teu povo, Deus, aí está o teu povo. O teu povo está te falando, o teu povo está te pedindo. Eu quero te pedir agora, quebra todo altar, toda palavra de derrota, toda frustração, toda decepção, toda angústia, toda calúnia, toda difamação, em nome de Jesus, que possa cair por terra agora, infelicidade,
Levante a mão aí se tem alguém aqui desviado, afastado, ou que nunca foi evangélico. Levante a mão aí que eu quero te conhecer. Eu não vim de Anchieta para dizer para você que você vai voltar para casa da mesma forma. Eu vim como profeta para dizer para você que você vai levar Jesus para casa. Agora, para levar Jesus para casa tem que ter aliança. Quem aqui não é evangélico, levante a mão aí. Se você sabe que tem alguém aí que não é evangélico, aponta ele aí para mim. Aponta ela, você sabe? Tem alguém aí afastado, desviado? Não fica com vergonha não, levanta a mão aí, isso. Uma, ela está com vergonha. Ela também é? Não. Uma, duas. Tem mais alguém? Ninguém? Então o convite é para vocês duas. Deus não perde tempo, pastor. Estou falando sobre isso. Glória, aí voltou. Deus não perde tempo. Ele não trouxe vocês aqui para vocês ficarem aqui até 9h55 e vocês voltarem para casa do mesmo jeito. Laço de morte na vida de alguém só está sendo cortado porque tu está aqui dentro. Mas não adianta só vir e não levar Jesus para casa. Porque o que ele começa aqui, ele quer terminar lá dentro. Glória a Deus! Deus! Essas lágrimas de preocupação não são quaisquer lágrimas, não são. Meu Deus! O que Deus está dizendo é: eu quero de ti um compromisso, uma aliança. Sabe o que significa aliança? Compromisso sério. Glória a Deus! Deus não quer você só visitando, Ele, oh, glória! Ele quer colocar coisas na tua vida no lugar. Porque o teu maior questionamento é: Deus, por que eu estou aqui e alguém está lá? Por que eu estou passando aqui e alguém está passando para lá? E o Senhor está dizendo: se tu quiser, ainda hoje, eu coloco tudo no lugar da tua vida. Só depende de você. E o convite que Deus está te fazendo é exclusivo. É algo que você ainda não viveu. Se tu quiser viver, a partir de hoje, o altar te espera. Deus poderoso! É só ouvir três, né, Deus? É só ouvir três. Pode ser melhor, né? Pode ser melhor. Para você é a mesma coisa. Para você é a mesma coisa. Deus, Ele quer um compromisso contigo. O dia que você parar para entender que quem te deu a vida, vou falar. O dia que você parar para entender que quem te deu a vida está te dando uma única oportunidade de ser feliz, tu não brincava mais com a vida. Você sabia que o gato não tem 7 vidas? Ah, não sabia. Pega ele e joga de cima de uma janela. Joga de um prédio. Ele não vai se quebrar e vai voltar à vida. A mesma coisa Deus está dizendo para você. A sua vida é uma só. Não desperdice ela. Porque tem uma doença oculta que Deus quer colocar para fora e te curar. E eu te digo mais, é algo hereditário, coisa de família, coisa antiga. Sabe? Quer que eu explico? Deus está dizendo assim para mim: diga para ela que o que levou uma, o que passou pela outra, o que passou não vai chegar nela. Glória a Deus! Mas ó, isso aqui é proteção. Quando você vai para lá, Deus vai. Você vem para cá, Deus vem. Mas o problema é que quando a gente vai sem Deus, qualquer um, ó, consegue sugar nossas energias. Tem amizades que são tóxicas. Se você não parar para entender que tem gente que te quer ver você bem, mas nunca melhor do que eles, você parava de chamar qualquer uma de amiga. Você parava de colocar qualquer pessoa no teu lado. Porque Satanás só quer uma coisa com você: te destruir. Mas ó, Deus está te dando a oportunidade, não de você colocar uma saia, não de você colocar um blazer, um sapato social, não, bico fino, não. Deus está te dando a oportunidade de ser livre. Livre de algo que te prende aqui, ó. Porque tem coisas aí que te prendem. Inclusive o grito que está preso na tua garganta, inclusive as lágrimas que não rolam faz tempo, inclusive as noites mais dormidas. São coisas que estão aí e você precisa colocar para fora. Agora, só depende de você. Se você quiser, o altar te espera.
Eu vou devolver o microfone para quem é de direito, amém? E você aplaude ao nosso Senhor. Glória, coisa linda.